Bom dia, hoje eu vou estar falando sobre a fé. Eu vou estar lendo Mateus 17, 20 e 21. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar. Fala o seguinte, versículo 20. Foi porque vocês não têm fé, não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse o tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Antes aqui ele fala que chegou um pai desesperado aos discípulos de Jesus e falou que para que pudesse ajudar seu filho, porque ele padecia de um mal, ele estava endemoniado. Só que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E aí o pai do menino foi até Jesus. E aí ele contou para Jesus o que tinha acontecido e pediu para que Jesus pudesse expulsar aquele demônio. E aí Jesus expulsou o demônio daquele menino e no mesmo instante o menino ficou curado. E aí os discípulos ficaram sem entender por que eles não conseguiram, mas Jesus conseguiram expulsar o demônio. Então eles chegaram diante de Jesus e perguntaram por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E aí Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que e isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse o tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer a este monte, saia daqui e vá para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. E aí, continua. Mas, assim, a primeira lição que eu consegui ver aqui: seja específico nas coisas que você pedir para Deus. Não seja inespecífico, porque pedidos inespecíficos geram respostas inespecíficas. Então, seja sempre específico naquilo que você deseja. Chega diante de Deus e fala das coisas que estão te afligindo, das montanhas que estão diante de você, das coisas que estão afligindo seu coração. Chega diante dele e fale. Bom, a fé é um dom de Deus. Em nenhum momento Jesus chega para os discípulos e falam que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto porque eles não tiveram fé. Porque eles tiveram fé, só que não tiveram bastante. E em Efésios capítulo 2, a Bíblia nos ensina que a fé ela foi nos dada de presente. Então, a fé é um dom de Deus. Só podemos ser salvos se tivermos fé nele. E você tem fé, você pode até não utilizar a sua fé, porque às vezes você tem fé só que você não, ela está inativa. Tiago mesmo fala que uma fé sem obra, ela é inativa. Uma fé sem obra, ela é morta. É a mesma coisa de você ter uma ferramenta super moderna e colocar ela dentro de uma gaveta. Você tem a ferramenta, você tem a ferramenta correta para aquilo, só que você não utiliza porque ela está guardada dentro de uma gaveta. Você não usa ela. A fé, e como é que a fé pode aumentar? A fé ela pode aumentar ouvindo a palavra, buscando mais. A Bíblia nos ensina várias coisas que podemos aumentar a nossa fé, e uma delas é ouvir a palavra. E outra que eu gosto muito é falar. Você pode falar, falar sobre Deus. Jesus nos ensina a falar com as montanhas à nossa frente. Ele nos ensina a falar com as dificuldades que estão à nossa frente. Não seja inativo diante das dificuldades que você vai enfrentar, porque você vai enfrentar dificuldades, mas não seja inativo, seja ativo. Porque você tem fé, você pode até não exercer a fé, mas você tem fé. E Deus nos deu a autoridade. Então, se você falar para a dificuldade, encarar a dificuldade de frente e falar para ela sair da sua vida, da sua família, ela vai ter que sair, porque você tem autoridade dada por Deus. Então, seja ativo e encare as dificuldades de frente. Porque Deus colocou autoridade na nossa vida para falar com as montanhas. E em nenhum momento Deus, ele nos ensina a ouvir as dificuldades, mas ele nos ensina a falar, porque não nos interessa aquilo que o diabo tenta colocar na nossa frente, na nossa vida, para tentar nos impedir, porque ele é um mentiroso. Então, nada que o gigante ou as montanhas que tentam falar, a gente não tem que dar importância. Você tem que dar importância naquilo que Deus fala. Então, não ouça as dificuldades, mas chega diante dele e fala, porque numa briga mesmo, só fala quem tem autoridade, né? E a outra que não tem autoridade, abaixa e sai, né? Então, você tem autoridade pra falar com as montanhas, com as dificuldades.
Peraí que eu escrevi alguma coisa aqui, porque às vezes eu esqueço. Aí eu vou anotando, vou lendo e vou anotando aqui. Então seja específico e aprenda a falar com as dificuldades que o Senhor, com as montanhas, com aquilo que o Senhor deseja e coloca no seu coração para você falar. E nada vos será impossível diante de Deus. Então é isso que eu queria falar. Seja ativo na fé e não perca o ônibus, porque as dificuldades vão vir, só que não desista, não desanima, porque Deus está contigo e Ele te deu a fé já. É isso que eu queria falar.